Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não me perguntem por quê, mas eu dificilmente ia àquela farmácia quando precisava comprar algum remédio. Apesar de ela ficar mais perto de casa do que aquela onde eu ia. Normalmente eu dava preferência a uma outra que ficava lá na avenida. Era um pouco mais longe, mas aí eu também aproveitava para ir até o mercado, fazia outra coisa qualquer. Naquele dia específico, também sei lá por que resolvi ir ali mesmo, naquela farmácia que ficava mais perto de casa. Olha, o balconista que me atendeu foi tão simpático, inclusive me deu algumas orientações sobre o medicamento que eu estava comprando, como se fosse assim praticamente um médico. Dava para ver que ele entendia do que estava falando. Aliás, além da simpatia, também tinha assim uma presença marcante, um cara bonito. De todo modo, ficou nisso. E ainda demorou mais um tempo para que eu finalmente voltasse àquela farmácia. Não imaginei que ele fosse lembrar de mim quando eu me aproximei do balcão, porque tantas pessoas que vão até uma farmácia, hoje em dia eu acho que é um dos lugares onde as pessoas mais vão. No entanto, ele lembrou, me cumprimentou, perguntou se eu tinha melhorado com aquele remédio. Aí falei que o remédio não tinha sido para mim, mas para minha mãe, que estava, sim, bem melhor. Olha, enquanto me atendia, ele foi puxando assunto. Aí quis saber meu nome, se eu morava ali mesmo no bairro, porque além daquela outra vez, ele não lembrava de já ter me visto antes. Lembro que eu falei, é que eu trabalho muito, sabe? Difícil ter uma folga. Sério? Mas o que você faz? Quando falei que trabalhava como auxiliar de enfermagem e que dava expediente em 2 hospitais diferentes, ele fez uma cara de surpresa. Nossa, então a gente tem algo em comum, viu? Trabalhamos na área de saúde, né? Aí ele quis saber em quais hospitais que eu trabalhava, como era a minha rotina, se não era muito cansativo, sabe? Mostrou bastante interesse. Tanto que a certa altura eu perguntei: não me diga que você tem interesse nessa área também. Qual, enfermagem? Não. Meu negócio é farmácia mesmo. Já trabalho há tanto tempo nesse ramo, né? Quase 10 anos. Comecei bem novinho. Em resumo, ele me entregou a cestinha com os medicamentos que eu havia comprado. Só que quando me virei, lhe dei as costas, ele chamou pelo meu nome. Sei lá, espera um pouquinho. Será que eu podia te fazer mais uma pergunta? Claro, o que é? Por acaso você é casada ou tem namorado? Olha, eu achei até graça, porque ele chegou a pedir licença para perguntar. Sei lá, a sensação que eu tive é de que ele tinha gostado de mim e queria que a nossa relação de compradora e balconista fosse um pouco além, né? Fiquei até me perguntando, será que ele é tão atrevido assim com todas as clientes que vêm aqui? De todo modo, era um rapaz tão simpático que eu achei melhor não pensar bobagem nenhuma. Simplesmente falei que era solteiro, que aliás nem tinha tempo para namoro, né? Já que trabalhava tanto. Aí ele sorriu e depois continuou. Bom, nesse caso, será que tem algum problema se eu pedir o teu telefone? Sabe o que é? Que eu gostei tanto de te conhecer. Quem sabe a gente possa ser amigo, né? Agora, se você não puder me passar, tudo bem, viu? Eu vou entender. Eu não tenho o costume de passar meu telefone para qualquer pessoa. Ainda menos para alguém que eu, na realidade, mal conhecia, né? Só que, repito, ele era tão simpático, tinha um sorriso tão bonito, que foi quase impossível dizer não. Me aproximei, peguei uma caneta, estava ali sobre o balcão, e anotei o meu telefone. Inclusive,
escrevi o meu nome embaixo, para o caso de ele esquecer. Mas pelo interesse que ele tinha demonstrado por mim, acho que ele não ia esquecer do meu nome, não. Ele pegou o papel, sorriu, depois falou que ia mandar mensagem para mim depois. Não vou mentir, saí daquela farmácia me sentindo assim meio diferente, com aquele pressentimento que às vezes acaba dando na gente que alguma coisa boa está prestes a acontecer. Fiquei até meio entusiasmada, até porque naqueles últimos tempos eu realmente não tinha nem tempo, sabe, para pensar em namoro, em me divertir, sair para algum lugar. Tanto que meus últimos relacionamentos tinham sido com colegas de trabalho. E mesmo assim, só lances casuais. Até porque eu também não queria me prender a ninguém. Olha, se eu disser que não fiquei na expectativa, não estaria sendo sincera. Tanto que a imagem do Luciano ficou ali no meu pensamento o tempo todo. Até que à noite, ele me mandou uma mensagem. Quer saber se eu estava em casa ou se estava trabalhando? Falei que estava em casa, era minha folga. E olha, por incrível que pareça, passamos quase 2 horas trocando mensagens. Nem sei de onde que a gente tirou tanto assunto. No fim, deixamos no ar um possível encontro no futuro. Olha, nessa noite, dormi feito um anjo, com a cabeça cheia de bons pensamentos. Tudo por causa dele. Todos os dias a gente se falava. Mesmo que fosse só para dar um bom dia, uma boa noite. Eu não sei explicar, eu fui ficando assim, mais apegada a ele, a cada dia que passava. E por mais bobo que pareça, né? Fui sentindo falta quando a gente não falava pelo menos um pouco. O que convenhamos, né? Não era assim uma coisa muito... Até porque a gente só trocava mensagens. E na verdade demorou. Até que um dia deu certo da gente sair. Era minha folga. E à noite fomos até uma pizzaria, ali mesmo no bairro. E olha que noite bacana, viu? Olha que noite especial. Foi ali naquela pizzaria que trocamos o nosso primeiro beijo. Entre um beijo e outro, um gole de vinho e outro, um carinho, eu lhe contei do meu sonho de um dia poder cursar medicina ou então enfermagem. Até porque eu queria crescer profissionalmente. Sempre fui assim, uma pessoa bastante ambiciosa. E mesmo depois que me formasse, não queria parar apenas do curso de graduação. Queria me especializar, fazer outros cursos, uma pós, quem sabe um mestrado. Por que não? Eu não queria parar no tempo, ficar estagnada. Meu projeto de vida era sempre galgar mais um degrau. Ele ficou me ouvindo assim em silêncio, bem atento, e me olhando até eu notei com uma certa admiração. Aí eu perguntei, e você, Luciano? Não pensa em fazer uma faculdade? Ele só fez uma careta. Sinceramente, olha, eu nunca pensei nisso, viu? Até porque eu gosto tanto do que eu faço, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Sabe, nessa hora, não é que eu quisesse menosprezar o trabalho dele. Juro que não. Só que meio sem pensar, eu falei aquela frase assim, sabe, no impulso. Nossa, mas você vai querer ser balconista de farmácia o resto da vida? A expressão dele mudou quando eu fiz essa pergunta. Eu senti. Ele ficou meio sem jeito. Repito, não quis menosprezar o que ele fazia. Mas é que, por ser uma pessoa assim ambiciosa, por sempre querer alguma coisa a mais, eu, por exemplo, jamais me contentaria em ficar estagnada. Foi só por isso que eu falei aquilo. E a resposta dele me deixou meio sem jeito. Ué, por quê?
Qual o problema de ser balconista de farmácia? Não. Não, problema nenhum, mas você não pensa em melhorar, subir de cargo, quem sabe ser gerente, diretor, ou então chegar a ter a tua própria farmácia um dia? Ele sorriu e falou que não era tão sonhador assim. Preferia, palavras dele, manter os pés no chão. Até pelo, sei lá, constrangimento que aquela conversa acabou surtindo, acabei mudando de assunto e nos concentramos mais nos beijos, nos carinhos, do que propriamente nas palavras. E como eu já disse, foi uma noite muito bonita, sabe? Meu Deus, há quanto tempo que eu não me divertia tanto. Na verdade, há quanto tempo que eu não me sentia tão feliz. Adorei ter passado aquele tempo com ele. Parece que aquilo nos aproximou ainda mais. De todo modo, bastou aquele nosso primeiro encontro para eu perceber que, além da atração, a gente não tinha tanta coisa assim em comum. Sabe, éramos um pouco diferentes. Pelo menos no que dizia respeito a ter ambição na vida, querer melhorar. A impressão que me deu foi que para ele, ser balconista de uma farmácia estava bom demais. E vou repetir, não tenho nada contra a profissão nenhuma, mas seja onde quer que você esteja, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre pensa em melhorar. Bom, de qualquer maneira, continuamos trocando mensagens, nos falando. Quando dava, a gente marcava de sair e, aos poucos, fomos nos aproximando ainda mais. Inevitavelmente, acabou pintando sentimento, de parte a parte, até que ele me propôs um relacionamento sério. Queria que eu fosse sua namorada. Antes de aceitar, eu ainda falei: escuta, você tem certeza que quer namorar comigo? Você sabe que eu trabalho em 2 empregos, minha vida é super corrida, eu quase não tenho tempo para sair, né? Tem certeza que vai dar conta? Não vai se arrepender? Me arrepender? Capaz, nunca. Será que você não percebeu que eu tô apaixonadaço por você? Falou aquilo e me deu um beijo. E foi desse modo que ela acabou colocando um anel de compromisso no meu dedo. Fez questão. Depois disso eu levei para conhecer minha família, também conheci a família dele, e o nosso namoro foi seguindo. No ano novo, consegui um descanso e fomos passar 2 dias na praia com a família dele. Eles tinham uma casa em Guaratuba e já fazia um tempinho que ele me chamava para ir até lá, só que nunca sobrava tempo. Era uma casa assim bem simples, ficava até meio afastada do mar, mas deu para aproveitar bem o feriado. Foi nessa ocasião que ele me contou um sonho que ele tinha de um dia morar ali no litoral. E olha, devia ser um sonho muito acalentado mesmo, porque eu percebi que os olhos dele brilharam quando ele falou disso. E depois olhou assim para mim: e você, Sheila, não gostaria de morar na praia também? Você já pensou, nós 2 casados, morando aqui nesse paraíso? Eu quero deixa eu fazer a conta aqui, uns 2 ou 3 filhos, no mínimo. Acho que não existiria vida melhor. Olha, eu fiquei até meio sem jeito quando ele me fez aquela pergunta, porque, com toda sinceridade, não era meu sonho. E tanto não era que eu respondi, tomando cuidado para não magoá-lo, mas olha, Luciano, eu acho que não ia me acostumar, sabe? Passar uns dias aqui, tudo bem, mas morar de mais a mais, com o que eu ia trabalhar aqui num lugar pequeno como esse? Ué, como assim? Você pode fazer exatamente aqui
o que você faz lá em Curitiba. Hoje em dia, as cidades do litoral não dependem só da temporada, não. Elas têm vida própria. Você poderia, por exemplo, arranjar emprego em algum hospital, quem sabe até passar num concurso público para ganhar uma merreca, Luciano. Olha, melhor não, viu? Tem outros planos para mim. Eu quero fazer faculdade, me formar. Quem sabe um dia até poder dar aula também. Pelo menos esse é o meu projeto de vida. Que isso, amor? Não existe coisa melhor do que viver num paraíso como esse. Principalmente quando a gente está do lado da pessoa que a gente ama, né? Já imaginou? Sabe, era por esse tipo de conversa, até porque tivemos outras assim, mais ou menos do mesmo teor, que eu fui pouco a pouco me dando conta cada dia mais do quanto éramos diferentes. Quer dizer, do quanto pensávamos diferente. Eu não queria aquele tipo de vida para mim, mas não queria mesmo. Até porque, convenhamos, para mim mudar para a praia, eu teria de abrir mão de um monte de planos, sonhos. E quer saber? Eu jamais faria isso. Já tinha colocado na cabeça um caminho que iria seguir. E mesmo que demorasse um pouco, era esse o caminho que eu ia continuar trilhando. Sabe, às vezes, eu tinha a impressão de que ele tinha medo de sair daquela zona de conforto. Ou então não queria mesmo, né? Queria, na verdade, ficar de boa ali. E veja, não estou aqui querendo dizer que era um cara acomodado. Ele só não tinha ambição na vida. Não queria melhorar. Não queria progredir. E para mim, isso ficava cada dia mais claro a cada conversa que tínhamos um com o outro. Olha, não vou mentir, viu? Isso aos poucos foi me frustrando, me decepcionando, o que acabou, claro, redundando no nosso relacionamento. Eu adorava estar com ele. Estava apaixonada. Queria que o nosso namoro vingasse. Só que, sabe, aquela acomodação dele foi aos poucos assim, deixando tão pensativa e fazendo o nosso namoro meio que perder o brilho, sabe? Pode até parecer uma coisa boba, até exagero da minha parte, mas era assim que eu me sentia. Isso foi me deixando cada dia mais confusa, cada dia mais pensativa, pensando se devia ou não continuar com o nosso namoro. Mesmo sabendo que, apesar de gostarmos um do outro, pensávamos de um modo tão diferente sobre tudo, praticamente, inclusive, sobre a própria vida. Eu, por exemplo, trabalhava naqueles 2 empregos e depois de um tempo, comecei inclusive a fazer cursinho para passar no vestibular. Era puxado, era corrido, mas eu pensava lá na frente. Sabia que no futuro meu esforço seria recompensado. Enquanto ele não parava de falar aquilo. Queria morar na praia, já estava inclusive sonhando, sabe, com uma vida toda ali, sondando algumas farmácias. Até que um dia, juro que não foi proposital, mas eu me cansei de ouvir ele falando daqueles planos. E cheguei a dizer: Luciano, se você quer tanto morar na praia, olha, fique à vontade, viu? Só que vou ser bem sincera contigo. Você vai sozinho, porque eu não vou junto. Meu Deus, você não pensa no futuro? Você acha que vai conseguir viver, criar filho, manter uma família com esse salário que você ganha? Sabe que você não pensa em melhorar de vida, crescer no teu serviço? Sabe, para você parece que está tudo bom, está tudo maravilhoso. Olha, foi uma espécie de desabafo que eu tive.
E logo depois de falar, pelo seu silêncio, eu cheguei quase a me arrepender. Percebi que ele ficou bem chateado. Não quis menosprezar o trabalho dele, ou desmerecer sua profissão, mas é que eu pensava muito diferente. E, infelizmente, essa diferença começou a nos empurrar para lados opostos. Até que, perto de completarmos 2 anos juntos, como estávamos já estremecidos, né? Um dia o chamei para conversar e decidi por um ponto final no nosso namoro. Ele não queria, insistiu um monte. Sheila, não faz isso comigo, Sheila. Eu sou apaixonado por você. É que não dá. Sabe, eu não tô querendo. Tá entendendo? Não tá legal pra mim. Não queria te magoar, Marcelo, mas não dá. Ele ficou tão triste. E eu também fiquei. Tenho consciência de que o fiz sofrer, o magoei. E repito, eu também sofri. Porque mesmo não parecendo, não era o que eu queria. Só que eu percebi que se continuasse a seu lado, minha vida ia ficar estagnada. Exatamente como era a vida dele. Ou será que era só bobagem da minha cabeça? Que eu devia era pensar naquela máxima, o amor supera tudo. Sabe, na hora, nem levei isso em conta. Apenas decidi me afastar, inclusive, deixamos de nos falar. Até porque eu evitava ao máximo trocar mensagens com ele. Tudo para não lhe dar falsas esperanças. E também para eu poder superar tudo o mais rápido possível. Com a passagem do tempo, como aliás costuma acontecer, a gente realmente parou de se ver, de manter contato. Tudo foi passando, embora eu continuasse pensando nele e lembrando de nós, coisa que é até muito natural, né? Nessas horas, sempre batia aquele aperto no peito, aquela saudade. Mas aí eu procurava me agarrar naquela ideia de que eu tinha feito a coisa certa. Era o melhor para mim e, quer saber, melhor para ele também. Os anos passaram e, por incrível que pareça, apesar dos sonhos que eu alimentava, a minha vida continuou estagnada, mais ou menos no mesmo ponto. Na verdade, voltei à minha vida de antes de conhecer o Luciano. Continuei trabalhando como auxiliar de enfermagem, às vezes encarava até 3 plantões, me empenhava ao máximo, fazia cursinhos, mas nunca consegui passar no vestibular. Pelo menos não dos cursos que eu tanto queria, que era medicina. Me matava de trabalhar, de estudar, e o resultado não aparecia. E aos poucos, o que aconteceu foi que eu fui desanimando. Sei lá, começando a me concentrar apenas naquele trabalho, o que eu fazia, compromisso. E quando vi, 9 anos tinham se passado. E a minha vida, apesar de tudo que eu tinha sonhado, continuava exatamente na mesma. Olha, parece até ironia. Porque aconteceu tudo tão diferente do que eu imaginei. Porque eu me afastei do Luciano justamente para que isso não acontecesse. E não é que foi o que sobrou para mim? Já ele também foi atrás do seu sonho. A última vez que tive notícias do Marcelo foi que ele realmente se mudou para o litoral, arrumou um trabalho e estava morando com uma mulher. E já tinha, inclusive, uma filha com ela. Sabe, quando eu soube, eu sei que é coisa de gente imatura. Eu não acho que eu seja imatura, mas na hora me bateu um ciúme, um despeito e até um pouco de inveja. Porque ele devia estar feliz ao lado daquela mulher.
Alguém que, pelo jeito, compartilhava daquele projeto que ele tinha de vida, né? Bem ao contrário de mim, que queria mais, queria coisa melhor. Ele sim parece ter seguido com a sua vida. Ele sim realizou os seus sonhos. Enquanto eu, é a conclusão a que cheguei. Acabei jogando meus sonhos fora. Até que tentei, mas não consegui. Até porque desanimei a uma certa altura. Porque não via resultado. A recompensa do meu esforço não aparecia. Quer saber? Custei admitir isso, mas é a mais pura verdade, juro. Hoje, se pudesse, eu voltaria no tempo. Não teria virado as costas, quem sabe para minha felicidade. Não teria me afastado do Luciano. Hoje vejo que tudo que eu precisava era ter alguém especial do meu lado. Alguém que me amasse, que me apoiasse, que estivesse disposto a continuar comigo, fosse como fosse. Não foi falta de amor, porque eu gostava dele. E a meu modo, era feliz a seu lado. Meu erro, talvez, foi ter sido presunçosa demais, até meio arrogante. Por isso perdi. O afastei para bem longe de mim. Esse foi o meu pecado, meu maior engano. E por conta disso, hoje estou sozinha. Meio sem perspectiva, nem profissional e muito menos sentimental. Parada no meio desse caminho que eu escolhi. Mas que em vez de me levar à realização dos meus sonhos, apenas fez de mim essa mulher melancólica que anda achando a vida tão sem graça. Quem sabe até a mulher mais infeliz e triste da face da terra.